Fala aí, pessoal, beleza? Então tá, ó, seguinte. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a matriz de transportes no Brasil. A gente sabe, galera, que os transportes eles são essenciais para a vida econômica, política, social de uma nação. E no Brasil, que é um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, galera, mais de 5 mil quilômetros de latitude e 5 mil quilômetros de extensão longitudinal, óbvio que vai ser muito significativo a escolha de transporte que a gente tem. E eu sei que vocês já vêm com uma concepção ali pré-estabelecida, né? Que o Brasil tem muitas estradas e poucas ferrovias, poucas aquavias e tal. E não é que tá errado, tá? Mas a gente vai querer aprofundar um pouco mais essa discussão, saber da onde que veio todo esse processo. Quando eu falo para vocês da matriz de transportes do Brasil, coloquei, né, a situação atual. Galera, com toda certeza hoje, a matriz de transporte é um gargalo econômico. E guarda bem esse termo aqui, tá? O que significa um gargalo econômico? Gargalo é que negócio que vocês têm na garrafa, né? De Coca-Cola, água com gás, que eu gosto e tal, enfim. O que é? Imagina que está garrafona, se você virasse ela de uma hora para outra, cairia toda a água. Mas não, tem o gargalo. É uma coisa que atrapalha a passagem da água, né? Um gargalo econômico é justamente isso. O potencial do Brasil, ele é gigantesco, mas tem gargalos econômicos, coisas que atravancam o crescimento brasileiro. A carga tributária, a falta de investimento em educação, a matriz de transportes brasileira, tá? Os transportes, eles encarecem, eles tiram a competitividade, essa é a realidade brasileira. Por quê? Coloquei para vocês aqui, né, o motivo. Pouca intermodalidade. Já até responderam uma pergunta que eu sei que vocês estão na cabeça de vocês. Professor, qual que é a melhor matriz de transporte? É aquavia? É ferrovia? É aerovia? Vai de avião? É rodovia? De verdade, não existe a melhor matriz de transporte. Existe a melhor matriz de transporte de acordo com a necessidade daquela região. Por exemplo, ó, eu quero fazer um transporte de São Paulo para São Bernardo. Galera, do ladinho. Por que eu vou fazer uma ferrovia, gastar uma baita grana para fazer um transporte aqui e eu quero transportar pouca carga? Vai para uma rodovia, muito mais fácil, vai pela Anchieta, Imigrantes, enfim, qualquer rodovia que seja. Agora, se eu quero fazer um transporte, sei lá, de áreas litorâneas, Fortaleza até Santos, pô, talvez valeria a pena fazer um transporte por meio do litoral, uma cabotagem. Você pega um navio de Fortaleza, vai até Santos, por exemplo. Eu quero fazer um transporte de longas distâncias, mas numa área continental. Pô, talvez valha a pena fazer uma ferrovia. Eu quero ir próximo de rios, vale a pena uma aquavia, uma hidrovia, né? Ou seja, galera, não existe o melhor modelo de transporte. Existe o que melhor se encaixa a determinada situação. Concorda comigo que o Brasil é um país gigantesco, então existem inúmeras situações do Brasil, inúmeras potencialidades? Esse é o problema. O Brasil ele não se adequa a essa intermodalidade. A gente tem um predomínio muito grande do transporte rodoviário. Pelas nossas escolhas políticas que a gente vai ver ao longo da aula, a gente teve uma prevalência gigantesca, mais de 60% da nossa matriz de transporte, somente por meio de rodovia, o que é péssimo para um país tão grande como o Brasil, a gente vai analisar logo menos. Essa dependência ela fica bem explícita quando a gente vê, por exemplo, o caso da greve dos caminhoneiros. Galera, nada contra os caminhoneiros, realmente o preço do frete que eles estavam recebendo era muito baixo, estava aumentando o preço do diesel no meio do caminho, claro. Mas quando teve a paralisação dos caminhoneiros, vocês não sentiram o que aconteceu aqui na economia brasileira? Por quê? Porque se os caminhoneiros não funcionam, se eles não saem, o país não funciona. O país depende muito do modelo rodoviário. Percebe o que é um gargalo econômico? Isso vai encarecendo, claro, o preço do produto, tirando confiança, etc. Então as consequências são a redução da competitividade, claro, né, a gente vai perdendo isso, e o aumento do custo do frete, os produtos cada vez mais caros. Imaginem vocês, galera, que para a gente transportar 2 containers da região norte para a região sul, a gente coloca isso num caminhão. Olha o quanto de combustível que gasta, o quanto que demanda de investimento em recuperação das vias, porque rodovia é baixo custo de implantação. Mas e a longo prazo? Ainda mais num país que chove tanto que nem o Brasil. Vai desgastando, vai intemperizando, formando buraco. A gente tem cenas pífias das rodovias brasileiras, tá? Uma coisa assim, tétrica, lamentável, e isso tudo vai demorando, encarecendo o preço do produto, tá bom? Eu queria mostrar para vocês como que foi evoluindo um pouquinho o histórico dessa evolução dos transportes no Brasil. Eu consegui dividir para vocês aqui em 4 fases mais específicas. Obviamente estou generalizando, né? Existiram pequenas diferencinhas de fase aí no meio desse período, mas é mais ou menos essa ideia. De 1840 até 1930 foi a época que o Brasil, junto com o café principalmente, tá? Tava nascendo o café ali na segunda metade do século XIX e começo do século XX, o Brasil viveu o seu auge ferroviário. A gente sabe que o café, ele deu muito lucro para a galera do Sudeste, Vale do Paraíba, Vale Fluminense, Oeste Paulista, e essa galera precisava escoar a sua produção. Como que eles escoavam sua produção? Eles não faziam rodovias, até porque não tinha carro, tá, circulando facilmente assim pelo Brasil.
eles desenvolviam ferrovias. Então, o Brasil, ele viveu esse auge ferroviário muito por conta aqui nesse período da cafeicultura. Mas perceba, galera, que não foi uma coisa do Estado. O Estado investindo em ferrovias. Não. Foi uma coisa privada. E todas elas direcionadas para o litoral. A própria matriz, até hoje, tá? As ferrovias brasileiras, elas mostram um pouco da história do Brasil. As nossas ferrovias, elas são todas radiais. Elas não se conectam. Se eu mostrar para vocês, fizer aqui, né, um Brasilzão esquemático, galera, como que eram mais ou menos as nossas ferrovias. Tava aqui, litoral, aqui, litoral, aqui, litoral, aqui, litoral. Principalmente no Sudeste, né, que era onde tinha o café. Então, todas elas privadas e direcionadas para o litoral, refletindo uma dependência estrangeira muito grande que a gente tem. Outro ponto importante é que era difícil você conseguir fazer uma interligação entre elas. Por quê? Não é que o cafeicultor daqui se conectava com o outro dali e os dois escolhiam a mesma ferrovia, os mesmos trilhos. Não. Um fazia com a bitola. A bitola é a diferença dos trilhos, né? Com a bitola desse tamanho, outro fazia com a bitola desse tamanho, outro com a bitola desse tamanho, e cada um fazia a sua própria ferrovia, e para os caras mais próximos ali, né? Para conseguir escoar a sua produção. Hoje, quando o Brasil quer nacionalizar essas ferrovias, é difícil você conseguir conectar. Por quê? Porque são bitolas muito diferentes. Então você precisa modificar completamente os trilhos, enfim, tá? Então não foi uma coisa planejada pelo Estado, foi uma coisa privada e toda era radial, voltada para o litoral. De 1930 a 1955, a gente vai ter o período nacionalista brasileiro, período que o Getúlio Vargas ascende ao poder. Muita gente pensa, quando eu falo para vocês de modelo rodoviário, em JK, Juscelino Kubitschek. E não é que tá errado, tá? JK realmente é o cara que rodoviarizou o Brasil, mas não foi o cara que iniciou a rodoviarização. O Getúlio Vargas percebeu que o transporte era um gargalo econômico para o Brasil, com toda certeza. O Getúlio Vargas foi um cara super importante porque ele inicia o processo de industrialização do Estado. Já existia um princípio de uma indústria, mas sem auxílio do Estado. O que o Getúlio Vargas faz? Ele constrói a indústria de base e ele desenvolve uma matriz de comunicação e principalmente de transporte, para auxiliar essas indústrias que estavam crescendo. Quando ele percebe que precisava de transporte, opa, ferrovias. Tem ferrovias? Tem. Vamos nacionalizar. Getúlio Vargas vai lá e nacionaliza as ferrovias. Só que, como eu falei para vocês, existia a dificuldade de conexão entre elas. Então era difícil você criar uma matriz, uma rede de transporte eficiente. Então uma solução de curto prazo, rapidinho, né? Porque rodovia é muito barato de ser instalado, o ruim é a manutenção, mas ser instalado é muito fácil. Ele começa a rodoviarização do Brasil. Mas é um princípio, é uma coisinha que estava surgindo, tá? Então nacionalização das ferrovias e a rodoviarização. Por quê? Porque de 1955 a 1990, que é o período que a gente vai ter principalmente JK, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, né, João Goulart e tal, e o governo militar, os dois governos mais importantes, aí sim é a rodoviarização do Brasil. O JK, ele escolheu o modelo rodoviário não porque ele achava que era o melhor para o Brasil, afinal, a rodovia é boa para curtas distâncias. Ele escolheu por uma questão, digamos assim, galera, ideológica. O Brasil precisava atrair indústrias estrangeiras, transnacionais, bens de consumo duráveis. O JK quis atrair essas automobilísticas, Ford, Volkswagen, etc. Que automobilística ia querer se instalar no Brasil se o Brasil não tinha nem rodovia, galera? Vai vender para quem? Para colocar no trilho do trem? Não faz sentido. Então o JK, ignorando a dinâmica geográfica brasileira, que deveria priorizar transportes que são transportes bons a longas distâncias, priorizou o modelo rodoviário para atrair essas transnacionais, para desenvolver uma indústria de bens duráveis, uma indústria de alta tecnologia no nosso país. Não foi uma escolha geográfica. E isso traz reflexos claros até hoje, né? Tá bom? Então, ó, de 55 até 90, mais ou menos, um modelo de rodoviarização extremamente estatal. JK e o governo militar, se tinha uma coisa que eles não se preocupavam, era em poupar dinheiro, galera, tá? Os caras gastavam o que tinham. Lembra do plano JK? 50 anos em 5? Pô, legal, conseguiu. Mas em compensação a dívida externa é gigantesca. Governo militar é a mesma coisa. Ah, vamos fazer a Zona Franca de Manaus, Transamazônica, vamos desenvolver a Ponte Rio-Niterói, vamos desenvolver a usina hidrelétrica de Itaipu. Tudo isso foram os militares que fizeram. Só que deixando isso, claro, com empréstimos para o Brasil. Então, ó, aumento gigantesco da dívida externa brasileira. E depois, galera, na década de 80, que é conhecido como a década perdida para o Brasil, um sucateamento das nossas rodovias, tá?
Rodovia, como eu falei para vocês, ela é ótima a curto prazo. A longo prazo, ainda mais um país que chove bastante e que utiliza muito rodovia, vai desgastando, vai ficando esburacado, precisa de asfalto constante, manutenção. O Brasil não teve dinheiro para fazer isso na década de 80, reverberando, galera, em péssimas rodovias, em péssimas estradas espalhadas pelo Brasil. Na década de 90, não só na questão rodoviária, na questão do transporte, mas praticamente em tudo, o Brasil, seguindo o consenso de Washington, uma cartilha neoliberal, ele começa a privatizar os seus modelos de transporte. Então é o período da privatização, tá? De 1990 até hoje. Essas privatizações, principalmente nas rodovias e nas ferrovias. Professor, é bom privatizar? Então, a gente vai bater um papo um pouco mais pra frente na aula sobre isso. Mas eu diria para vocês que tem um ponto positivo, que são rodovias, em geral, muito melhor cuidadas, rodovias lisinhas, perfeitinhas, tal. Eu, por exemplo, galera, moro em São Paulo. Você pega Anhanguera, Bandeirantes, Raposo Tavares, Castelo Branco. São rodovias, assim, sensacionais, só que compensação, para você sair da capital e ir para o interior de São Paulo, muitas vezes você gasta 120, 130, depende de onde for, mais que R$ 150 só em pedágio. Mas é boa rodovia, tá? Nem todas foram privatizadas, claro, porque nem todas tiveram interesse do capital privado. Algumas continuam estatais. E ferrovias. As ferrovias, galera, o Brasil, a gente acha que não tem ferrovia. A gente tem sim bastante ferrovia. Só que todas elas hoje são direcionadas ou para exportação de grãos, né, soja, milho, essas coisas, ou para as mineradoras. A Vale, a CSN, enfim, a CSN não é uma mineradora, né, mas siderúrgica. Todas essas grandes empresas que precisam exportar, geralmente elas fazem por meio de ferrovias. Todas elas, então, são privadas para minérios e grãos. Beleza, galera? Ok? Então, ó, tira um print, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre as nossas matrizes de transporte. Falando um pouquinho sobre o modal ferroviário brasileiro, ou seja, as ferrovias que a gente tem no nosso país, eu diria para vocês, galera, que a gente tá mal das pernas, tá? Resumindo, o papo é esse. Aqui a gente tem, tá? Só antes da gente começar a analisar propriamente, o Brasil ele tem 30 mil quilômetros de ferrovias. Professor, isso é muito. 30 mil quilômetros. Então, parece bastante, né? Os Estados Unidos, que é um país, que, do ponto de vista continental, menor que o nosso, professor, os Estados Unidos é maior, se a gente considerar o Alasca. Mas sem considerar o Alasca, que é menor do que o nosso, os Estados Unidos têm quase 300 mil quilômetros. Ou seja, os Estados Unidos têm 10 vezes mais ferrovias do que a gente. E, de novo, faz sentido, porque os Estados Unidos é um país muito grande, principalmente longitudinalmente, né? Ou seja, no sentido leste-oeste, tá? Então o Brasil carece muito disso. O Brasil poderia e deveria, e tá fazendo isso, a gente vai ver, tá? Investir mais nesse tipo de transporte. A vantagem de uma ferrovia é que você consegue transportar uma série de containers em sequência, então você transporta muita carga, gerando proporcionalmente menos poluição. Qual que é a ideia, pessoal? Se você comparar o que uma ferrovia solta de poluição e o que um trem, né, solta de poluição e o que um caminhão solta, obviamente, o trem solta muito mais poluição. Ele polui muito mais a atmosfera. Só que se a gente pegar proporcional à carga transportada, eu estou falando para vocês que ferrovia, você gasta proporcionalmente menos combustível por carga transportada e, consequentemente, você polui menos a atmosfera por tonelada de carga transportada, já que a ferrovia você transporta muito mais containers de uma vez, tá? Outra coisa, o custo de manutenção não é que ele não existe, tem que manter as ferrovias e tal, mas ele é muito mais baixo. Uma rodovia fica esburacada facinho, a ferrovia não. A ferrovia, o custo de manutenção ele pode ser mais baixo, tá bom? Então a ferrovia é mais barata a longo prazo e ela transporta muita carga por combustível. Geralmente a ferrovia é ótima para longas distâncias, tá? Como é o caso do território brasileiro, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Só que, em compensação, a desvantagem depende muito do relevo, e essa é realmente uma dificuldade brasileira. O Brasil não é um país plano, o Brasil ele é cheio de planaltos irregulares, a gente tem muitas serras, morros, algumas chapadas, e esses relevos irregulares, eles fazem com que o custo de implantação ele fique relativamente mais alto, porque você tem que ir desviando das serras, ou então você tem que fazer uma espécie de uma brita, não é uma britadeira, né, mas tem que ir planificando o relevo para fazer aquela ferrovia passar por lá. A ferrovia não pode ficar fazendo assim, né, subindo e descendo o relevo, beleza? E o custo de implantação ele é relativamente alto, pensando ainda mais no mercado brasileiro. Calma aí, professor, você estava falando então que ferrovia seria um bom investimento a longo prazo para o Brasil? Sim. Você já viu algum governante na história do Brasil fazer investimento a longo prazo, galera? Tá mal, hein? Beleza? Tá mal. Mas enfim, então, ó, depende do relevo e o alto custo de implantação.
A gente tem um potencial extremamente subaproveitado, como eu falei para vocês, e as razões são históricas. A principal razão é que quando o Brasil ele foi escolher o seu modelo de o seu modelo de transporte, a gente pensou em agradar as transnacionais para atrair automobilísticas para cá, Ford, GM, etc., ao invés de pensar na condição geográfica brasileira. O Brasil começou o seu modelo ferroviário com os cafeicultores. Não foi um plano do Estado, não foi o Estado que falou assim, não, a gente quer agora construir uma matriz de transporte, vamos ferroviarizar o Brasil. Não. O Brasil começou com as suas ferrovias na segunda metade do século XIX, com os cafeicultores tendo algum interesse em desenvolver para o seu próprio proveito, cada um fazendo com uma bitola diferente, com uma distância dos trilhos diferente, o que dificulta a interligação no futuro próximo, né, no futuro hoje, como eu estou falando para vocês. E JK, quando realmente foi desenvolver e integrar o território nacional, era o plano do JK, ele preferiu fazer rodovia para agradar as transnacionais. Ou seja, galera, não ter ferrovia não é uma escolha lógica do Brasil, é uma escolha política, é uma escolha econômica e é uma escolha de interesses estrangeiros, tá? O que vocês têm que entender também é que no século XX, qual que era a visão que a gente tinha de uma ferrovia? Nossa, meu, ferrovia é coisa do passado, né, meu? Nossa, tão século XIX isso, tão segunda Revolução Industrial, mais ou menos essa ideia. E o que significava rodovia? Era Chicago, né, a capital automobilística. A gente sempre teve esse quê meio assim, sabe, de cópia, de achar que a gente é subalterno aos Estados Unidos. Nossa, mas olha só aquele modelo de Chicago, várias montadoras automobilísticas crescendo, a gente precisa trazer isso para cá. Então, carro era símbolo de modernidade, desenvolvimento, se tornar país desenvolvido. Na época era, tá bom? As ferrovias atuais, elas são completamente desarticuladas, como eu falei para vocês, galera, bitolas diferentes, não foi um plano do Estado, e sim cada cafeicultor desenvolvendo a sua ferrovia, e todas elas voltadas para o litoral. Todas exagero, né? Mas a grande parte voltada para o litoral. O que dificulta o comércio interno brasileiro por meio de ferrovias. As ferrovias que a gente tem hoje, grande parte são destinadas à exportação de grãos, principalmente do centro-oeste, tá? E minérios. As nossas mineradoras, elas aproveitaram na década de 90 um período de privatização, um período de neoliberalismo, Estado mínimo, e compraram essas ferrovias do Estado. Então elas utilizam para fazer a exportação dos seus minérios. Não dá para você exportar ferro, exportar alumínio, etc., com caminhão, galera. Por quê? Porque a quantidade de peso que você vai liberar, que você vai ocupar num caminhão, até chegar no porto não compensa, de verdade, não compensa. Porque você vai gastar muito combustível para transportar pouca carga com peso muito elevado. Então você vai gastar mais em combustível do que vai ter lucro com os seus minérios. Então mineração tem que ser por meio de ferrovia. Mineração tem que ser por meio de ferrovia, tá bom? Mas não tá, assim, galera, as coisas do Brasil andam um pouco lenta, né? A gente sabe disso. Mas eu diria para vocês que a gente está tentando, essa ideia, a gente está tentando. Atualmente o Brasil ele vem passando por uma mudança da sua matriz de transportes. Não é aquela coisa, nossa, agora sim, né, a matriz de transporte está a melhor de todas. Mas a gente está investindo cada vez mais no modelo ferroviário. O Brasil entendeu, galera, que depender só de rodovia, principalmente depois da greve dos caminhoneiros, que mostrou o quanto que a gente é dependente desse tipo de modal, não dá certo, é um gargalo econômico, atravanca o desenvolvimento brasileiro. Então, atualmente, a gente vem passando por um período de expansão da nossa malha ferroviária. Eu peguei para vocês alguns dados, comparando aqui, né, dados recentes com dados um pouco mais antigos, da nossa malha ferroviária. Em 1997, a gente transportou 253 milhões de toneladas de carga, para em 2018, questão de 20 anos, 569 milhões de toneladas de carga. Galera, praticamente o dobro aí, né? Mais que o dobro, tá? Você não sabe fazer conta. Exatamente, tá? Mas mais que o dobro. A gente tinha 1.154 locomotivas. Hoje nós temos 3.515 locomotivas. Aí sim, mais que o dobro, né? Ou seja, galera, aumentou em 100%. Em 20 anos, aumentar em 100% é muita coisa, tá? Então a gente está aumentando sim a nossa matriz ferroviária, o que é uma coisa ótima, precisa fazer isso. Palmas aí, né? Talvez uma velocidade mais rápida fosse mais aconselhável, mas a gente precisa. O Brasil investiu, galera, em cerca de 20 anos, 107 bilhões de reais. Professor, é bastante isso? Eu diria para vocês que não, tá? O Brasil tem, por ano, aproximadamente 25 bi em infraestrutura para investir. A gente investir 107 bi em 20 anos, é que tá certo que existem outras infraestruturas, né? Precisa dos portos, ferrovias, etc. Mas a gente poderia dar um grau a mais, precisa dar uma velocidade a mais
nessas ferrovias. O Brasil precisa. Porque isso aqui não é custo, isso aqui é investimento. Se a gente colocar ferrovias, a gente vai gastar menos em manutenção de rodovias, a gente vai conseguir transportar com maior velocidade, os produtos brasileiros ficam mais baratos, o Brasil atrai mais investimento estrangeiro, a dinâmica da economia circula mais. Isso aqui é investimento, isso aqui não é custo para o Estado, tá bom? O retorno financeiro desses 7 bilhões com certeza já veio em 20 anos, com certeza já veio, tá? Indiretamente, pagando mais impostos, consumindo mais, comprando mais, etc. As principais ferrovias que a gente tem, de novo, né, são grãos e minérios. Eu coloquei para vocês aqui duas históricas super importantes e vou mostrar para vocês na próxima lousa novas ferrovias que o Brasil vem fazendo, novos projetos aí, tá? De minérios, as mais importantes que a gente tem, Carajás e Itaqui, que vai conectar, galera, na famosíssima Serra dos Carajás. Para quem não sabe, galera, a Serra dos Carajás é o local com a maior produção de ferro, aliás, com a maior reserva de ferro do Brasil, tá? A Serra dos Carajás, lá no sudeste do Pará, adivinha quem fez? Dá a dica, galera, ó, investimento em infraestrutura, se você não sabe, chuta governo militar que se acerta, tá? O governo militar fez um projeto chamado Projeto Grande Carajás, em que ele construiu uma hidrelétrica de Tucuruí, uma ferrovia chamada Ferrovia Carajás-Itaqui e o porto de Itaqui, em Itaqui, no Maranhão, tá? Para exportar esse minério de ferro. Ou seja, é uma ferrovia super importante, que hoje, né, está praticamente sendo utilizada somente pela Vale, que faz a exploração ali, para exportar o ferro, não só ferro, mas principalmente ferro, da Serra dos Carajás. Outra ferrovia importante que a gente tem é a ferrovia Vitória-Minas. Vitória no Espírito Santo e Minas, galera, Minas Gerais, tá? Exportação de minérios. Aqui não na maior reserva de ferro que a gente tem, mas na maior produção que a gente tem, que é no quadrilátero ferrífero. Então ele se localiza, vai do quadrilátero ferrífero, em Minas Gerais, atravessa Minas, chega até o Espírito Santo, para ser escoado pelo Porto de Tubarão. O Porto de Tubarão lá em Vitória, por isso a estrada se chama Estrada de Ferro, né? EF, Vitória, Minas. Beleza? Tira um print aí, galera, que eu vou colocar mais ferrovias importantes aí. Como eu falei para vocês, o Brasil ele vem crescentemente investindo em ferrovias como um novo modelo de transporte e ainda bem a gente precisa disso. Investimentos de mais de 100 bi nos últimos 20 anos, tá? Coloquei para vocês as principais ferrovias que foram sendo criadas e estão sendo criadas aqui nesse momento, ó. Se a gente observar, galera, a Transnordestina, conhecida como a Nova Transnordestina, extremamente importante. A gente sabe que um dos fatores que faz com que indústrias não vão, o comércio não vá para a região, é que você não tem meio de escoar a sua produção. Quando você constrói uma ferrovia, as indústrias, as empresas se interessam, trazem desenvolvimento econômico, pagamento de impostos, contratação de funcionários, enfim, o círculo da economia ele começa a funcionar, tá? O governo Lula, no início do seu governo, ele prometeu fazer o PAC. Só que o que é esse PAC? O Programa de Aceleração do Crescimento, tá? Era a ideia de você construir uma série de obras de infraestrutura para criar emprego e desenvolver o Brasil. Cara, realmente ele fez alguns projetos, construiu termoelétricas, fez, por exemplo, iniciou o processo de transposição do Rio São Francisco, hidrelétricas também espalhadas pelo Brasil, né, Belo Monte e tal. E uma das ideias era fazer um eixo ferroviário, tá? Começar a construir ferrovias. É que a gente sabe que o governo Lula, o governo assim, não só o governo Lula, né, mas o histórico dos governos brasileiros, não tem muito um bom retrospecto, para ser um pouco mais assim, usar um eufemismo, não tem um bom retrospecto quando se refere à ética, à não corrupção. Então, várias dessas obras do PAC, tá, não só do governo lulopetista, né, mas dos governos brasileiros, eles sofreram muito com casos de corrupção, atrasos e superfaturamentos. Por exemplo, galera, a gente tem aqui ó, a chamada Nova Transnordestina. Ela vai ligar, aliás, o porto de Pecém, no Ceará, ao porto de Suape, em Pernambuco. Passou por alguns processos de expansão. A gente fala, galera, inclusive, que ela conecta hoje a Caatinga e o Cerrado, tá bom? A Caatinga e o Cerrado são abrangidos por essas ferrovias. Porém, marcado, como eu falei para vocês, por atrasos e superfaturamentos. É importante para trazer um dinamismo, investimento naquela região. Outra ferrovia, talvez a mais importante, tá, que eu acho que vocês têm que saber, é a Ferrovia Norte-Sul. Essa Ferrovia Norte-Sul, ela é como se fosse a espinha dorsal do Brasil, então grava bastante ela, tá? A chance de aparecer na sua prova, no seu vestibular, quando fala sobre ferrovias, é assim, gigantesca. A Ferrovia Norte-Sul, ela literalmente, galera, vai ser quase 4.000 quilômetros de ferrovia,
já tem vários trechos que estão construídos, tá? Conectando do extremo norte ao extremo sul do nosso país. Olha a importância que isso tem para a integração do território nacional. Eu não tenho que colocar, galera, em caminhão um produto para sair do Pará e ir até Santa Catarina, que gasta muito combustível para transportar pouca carga. Então, assim, quando tiver completo efetivamente, vai ser uma revolução. O governo brasileiro promete, não sei, galera, até quando eu acredito, tá? Não sei também quando vocês vão estar vendo essa aula, mas promete que até junho de 2021 a obra vai estar pronta. A Transnordestina era para estar concluída em 2010. Já temos mais de 10 anos de atraso, não foi concluída. A Ferrovia Norte-Sul promete ser entregue aí pelo governo brasileiro até junho de 2021. Não sabemos, tá bom? Mas vai ser a espinha dorsal. O início, galera, ela ia de Açailândia, porque o início, a ideia não era conectar tanto assim o Brasil, né? Era conectar a região norte, nordeste e centro-oeste. Açailândia no Maranhão até Anápolis em Goiás. Lembrando, galera, que Anápolis, por exemplo, é uma cidade industrial super importante. Goiânia também, né? A região de Goiás hoje vem crescendo bastante do ponto de vista industrial. Catalão também, com a Mitsubishi. Então, uma série de indústrias poderiam aproveitar ainda mais esse desenvolvimento do centro-oeste, principalmente de Goiás, para instalar suas indústrias ali, tá? Opa, se a gente tem de Maranhão até Goiás, a gente pode desenvolver em 2006 de Açailândia até Barcarena, por exemplo, no Pará, conectando um pouquinho mais a região norte. Interessante, né? Estamos gostando disso. Em 2008, vamos expandir um pouco mais? Agora vamos expandir para o Sudeste. Se a gente conseguir conectar Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sudeste, pronto, ferrovia perfeita. E expandiu até Panorama, uma cidadezinha, galera, que eu diria para vocês, que é como se fosse o eixo ferroviário de São Paulo, tá? O eixo ferroviário do Sudeste. Após isso, nós tivemos em 2015, de Panorama, conectando até Chapecó em Santa Catarina, opa, o Sul sendo conectado aqui também, e conectando até o Rio Grande do Sul. Até o Rio Grande, perdão, lá no Rio Grande do Sul, que faz praticamente fronteira com o Uruguai. O que eu estou falando para vocês? Que conectou o Brasil inteiro. Mais de 4.000 quilômetros de ferrovia, tá? Isso é muito significativo, isso é muito atrativo para investimentos estrangeiros. O senhor vai estar pronto? Vamos ver, tá? Até junho de 2021, trazendo aí novas potencialidades para o comércio brasileiro. E outra ferrovia importante, que conecta o local um pouco mais isolado aqui do nosso território, que é a Ferrovia do Pantanal. Ó, porque é um eixo ferroviário, ó, Panorama em São Paulo, conectando até Porto Murtinho, lá no Mato Grosso do Sul. Tudo bem? Então essas aqui são as ferrovias em desenvolvimento, ou já desenvolvidas, ou por desenvolver, do território brasileiro. Beleza, galera? Então, ó, tira um print aí. Pegando o modal rodoviário brasileiro, a gente sabe, galera, é a questão assim, tipo, senso comum, que o Brasil tem um predomínio gigantesco das rodovias. Mas eu quero mostrar para vocês o porquê disso, tá? E quais são as consequências desse modelo rodoviário tão intenso assim. O Brasil ele tem 1,72 milhões de quilômetros de rodovias. Isso é muito? Não sei. O Brasil tem 30 mil quilômetros de ferrovias. Olha a diferença de proporção, tá? 1,72 milhões de quilômetros. Isso corresponde a 62% das cargas que a gente transporta no Brasil. E de novo, tá? O que o senso comum diz pra gente? Ah, professor, rodovia é péssimo, rodovia não serve pra nada, rodovia encarece o frete, etc. Cuidado, cuidado, por quê? Não é que rodovia é ruim, rodovia é ótimo para certas situações. O problema é que o Brasil utiliza a rodovia como se fosse a solução mágica para todos os problemas. A gente só depende de rodovia. O melhor transporte que tem, a melhor modal de transporte que tem, é justamente a intermodalidade, é você aproveitar a melhor condição de cada local específico. Quero fazer um transporte de curta distância, São Paulo, Santo André. Pô, vou fazer uma ferrovia para isso? Gastar uma baita grana, etc. Não faz sentido. Eu coloco uma estradinha ali, uma rodovia, pronto, o caminhãozinho vai lá e leva, sem grandes problemas. O problema é que a gente transporta, sei lá, do Pará até Santa Catarina meio de rodovia. Aí não faz sentido, encarece o frete, gasta muito combustível, etc. Tá? Então, ó, a vantagem de uma rodovia é que o custo de instalação é muito baixo, galera. Você pavimenta, concreta, pronto, é aquilo, tá? Sem grandes problemas, muito facinho fazer isso. E é muito bom para curta distância. Imagina, por exemplo, eu quero fazer um transporte rápido entre, vou colocar São Paulo de novo, que é onde eu moro, tá? São Paulo e Guarulhos. Cara, imaginou, até fazer uma licitação de uma obra, uma ferrovia, não faz sentido. Coloca uma rodovia logo, solucionou o problema. Então é rápido, é dinâmico, é fácil e para curtas distâncias é perfeito. Agora, as desvantagens estão: você não consegue transportar muitas cargas. Você pega um caminhão, galera, vai levar quanto? 20 containers? Imaginou 20 articulados no caminhão? Não faz sentido, tá? Você coloca aí 3 containers no máximo, penso eu, né? Talvez tenha alguns mais, beleza? Você gasta muito combustível,
Professor, mas se você compara uma ferrovia com uma rodovia, um trem gasta muito mais combustível. Sim, mas o trem ele gasta menos combustível proporcionalmente, ou seja, por carga que você leva, você gasta proporcionalmente muito mais combustível com um caminhão do que com um trem. O que, consequentemente, gera muita poluição. Esses caminhões são a diesel, né, etc. Então, é combustível fóssil. E o custo de manutenção de rodovia é muito caro. Ainda mais pensando num país como o Brasil. O Brasil, galera, passa o dia inteiro ali, caminhão, carro, etc., desgastando as rodovias. Isso vai gerando problemas, claro, os custos de manutenção ali são elevados. E o Brasil é um país intertropical. Um país intertropical de clima tropical que chove muito no período principalmente do verão. E aí, chuva. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou, geograficamente falando, água menos resistente em rocha mais resistente, tanto intemperiza que causa erosão. Vai falar assim o ditado agora, hein, galera? Não esquece, tá bom? Ou seja, as nossas ferrovias são muito intemperizadas, desgastadas, esburacadas e exigiriam uma manutenção muito alta. Professor, o governo brasileiro faz isso? Não, tá? Eu acho que vocês, galera, conhecem a situação das estradas, das rodovias do Brasil. De novo, né, eu tô falando, eu moro em São Paulo, e em São Paulo a gente tem o benefício das rodovias serem boas, mas em compensação, muito caras. Se você pega rodovias pelo Brasil, acredito que vocês têm alguma referência, né, principalmente quem não for de São Paulo, elas são extremamente ruins, tá? Então, faz com que caminhão perca roda, devia a embreagem, não, perdão, esqueci o nome do negócio do caminhão, tá? Mas a suspensão estoura, o custo de manutenção dos carros é muito grande, enfim, uma série de problemas, tá? Professor, a gente é burro então, né? Se o Brasil é um país grande, a gente vai fazer um modelo de transporte que privilegia curtas distâncias? Exatamente. O motivo histórico disso, eu separei para vocês aqui, ó. É a principal matriz nacional, né? Por motivos históricos. Primeiro, em 1930, Getúlio Vargas pegou o Brasil, que praticamente, galera, estava começando a ter um surto industrial ali dos ex-cafeicultores que não conseguiam mais exportar seu café e precisava desenvolver uma indústria no Brasil. Preciso de transporte para conseguir fazer isso. Ferrovia, putz, tudo bitola diferente, tamanho do trilho do trem é diferente, não consigo, preciso de uma solução rápida e fácil. Beleza, rodovia. Então o Getúlio Vargas, para incentivar a indústria nacional, ele coloca a rodovia porque é uma solução rápida e barata. Não foi um plano nacional, mas sim uma tentativa de iniciar o processo de industrialização. E que de verdade, galera, deu certo sim, tá? Foi uma solução eficiente para aquele curto prazo. Quando a gente pega o JK, aqui já é um pouco diferente. Aqui já é uma coisa mais infraestrutural. Caiu no colo dele, precisamos desenvolver uma matriz de transporte nacional para integrar o nosso território. Beleza. A gente tem a ferrovia, faz mais sentido lógico, ou a rodovia, que faz mais sentido econômico. Por quê? JK, ele tinha um quê ali de desenvolver um tripé industrial. O Brasil já tinha uma indústria de base feita pelo Getúlio Vargas, já tinha uma indústria de bens não duráveis, tipo calçado, alimentos, etc., né, coisas mais basiquinhas, feita pelo capital privado nacional, e precisava de uma indústria de bens duráveis, produtos de alta tecnologia. Opa, vou atrair para cá as chamadas transnacionais. Que automobilística transnacional ia querer se instalar no Brasil se o Brasil não tem rodovia? Então o JK, com a justificativa de atrair tecnologia estrangeira, o período dele é chamado de nacional desenvolvimentismo, ou seja, vamos desenvolver a tecnologia nacional, atraindo transnacionais e integrar o território, promove uma rodoviarização, tá? Então, ó, eu diria pra vocês, cara, que o principal responsável é esse carinha aqui, ó, tá? Não para desprezar os outros, né? Mas o principal responsável pela escolha da nossa matriz de transporte é esse carinha chamado de Juscelino Kubitschek, tá bom? Na década de 70, professor, mas não teve governos aí no meio? Claro que teve, né? Depois veio o Jânio Quadros, depois João Goulart e tal. Mas, assim, tô pegando do ponto de vista rodoviário, né? Década de 70, o governo militar desenvolveu um plano chamado de PIN, Programa de Integração Nacional. Ele tem várias vertentes, não é só a vertente de transporte não, tá? Desenvolver eletricidade, desenvolver infraestrutura, portos, etc. Mas um desses eixos do PIN, desse Programa de Integração Nacional, era justamente desenvolver a matriz de transporte brasileira e utilizando rodovias também para isso, e principalmente para isso, tá? O governo militar, até pela própria formação que eles têm muito desejo assim, de ocupar desenvolvimento. Quando a gente pensa em governo militar, vocês têm que pensar num Estado extremamente centralizador, o Estado que toma as decisões, o Estado que é responsável pelo Brasil como um todo, tá? Então eles quiseram desenvolver
a Amazônia e o Centro-Oeste, as regiões que eram menos ocupadas até então, até hoje, né? Mas que na época eram muito menos ocupadas. Como que eles conseguiram fazer isso, galera? Projetos. Zona Franca de Manaus, Projeto Grande Carajás, desenvolveu soja, atraiu a soja, né, para a região Centro-Oeste. Então, um monte de projeto nacional. A justificativa que eles tinham era justamente a de integrar, ou seja, vamos integrar o território nacional para não entregar o território nacional. Vamos desenvolver a Amazônia, senão os estrangeiros vão começar a abrir o olho. E isso, galera, geograficamente, geopoliticamente falando, até faz um pouco de sentido. Quando a gente quer garantir a soberania de um território, a melhor maneira da gente conseguir fazer isso é justamente ocupando, desenvolvendo, garantindo que aquele território é nosso, tá? Pessoal, mas realmente existia um conluio internacional de ocupar a Amazônia? Vamos deixar no campo da especulação, tá? Não existem provas. Eles especulavam que sim, quem sabe, tá? Então, o governo militar, galera, ó, esses dois aqui, tá? O governo militar e JK gastou uma baita grana, muitos empréstimos internacionais para conseguir desenvolver o território nacional. JK, o programa 5 anos em 5, e o governo militar investiu ainda mais em infraestrutura que o governo JK. E durante o período até deu certo, né? A gente viu, galera, que o Brasil, no governo militar, passou pelo milagre econômico. Claro, quando o governo contrai empréstimos e desenvolve infraestrutura, isso gera empregos, isso gera consumo, isso gera consumismo, pagamento de impostos, as empresas crescem. O Brasil crescia 2 dígitos por ano, tá? Na época do milagre econômico brasileiro. Ou seja, deu certo durante um tempo. Só que aí vem a crise do petróleo em 73, o segundo choque do petróleo em 79, e todo esse projeto que o governo militar tinha de desenvolvimento começa a ficar muito caro. Os juros da dívida aumenta, a gente não consegue pagar a nossa dívida externa gigantesca rolando até hoje, tá? Mas, 2 exemplos, né, que o governo militar fez, e 2 rodovias importantes, tá, que o vestibular gosta de cobrar também, é a rodovia Cuiabá-Santarém, que vai interligar a região centro-oeste à região norte do país, olha o interesse aqui do governo militar, e a famosíssima Transamazônica. A Transamazônica, galera, que tinha o projeto de interligar, desenvolver a região norte do nosso país. De verdade, o que acabou acontecendo, né? Começou com um investimento muito alto, estourou a crise, acabou o milagre econômico, os investimentos ficaram extremamente rarefeitos, a gente tem a Transamazônica, grande parte nem foi asfaltada, é uma rodovia, galera, praticamente de terra batida que existe hoje nas áreas que existem, e trouxe um desenvolvimento muito desordenado. Não respeitou as comunidades locais, provocou, galera, genocídio contra comunidades indígenas locais, exploração da mão de obra, isolamento geográfico, não trouxe o desenvolvimento prometido que deveria ser a Transamazônica. Ou seja, é um projeto, assim como vários outros que o governo militar fez, para se esquecer, tá? Não existem também grandes previsões do governo federal, até hoje, tá? Em nenhum governo, de retomar os investimentos tão grandes na Transamazônica para realmente rodoviarizar e desenvolver aquela rodovia. Hoje a Transamazônica existem alguns trechos que são adequados, mas a grande maioria daquela obra gigantesca, aquela obra que prometia ser faraônica, foi esquecida por falta de investimento do governo brasileiro, tá bom? Então, a rodovia Cuiabá-Santarém e a Transamazônica são 2 grandes exemplos. Como na década de 70 tivemos os choques do petróleo, o endividamento brasileiro, aumento dos juros, estamos quebrado, na década de 80, tudo que era do Estado, inclusive as rodovias, começaram a passar mal, galera, literalmente passar mal. O governo brasileiro não tinha como manter aqueles investimentos e começou o período de sucateamento das nossas rodovias. O que é sucateamento, professor? Deixa de investir. Não foi só rodovia, tá? As nossas estatais também, a Petrobras, a Vale, Embraer, todas as empresas brasileiras começaram um período de sucateamento, deixar de ter investimento. Imagina, o Brasil vivia, galera, um período de superinflação. O Brasil não tinha dinheiro para nada. O Brasil não conseguia nem importar coisa. A gente colocou uma barreira alfandegária gigantesca para tentar manter a nossa balança comercial favorável. O Brasil não tinha dinheiro para nada. Então a gente começa o sucateamento das nossas rodovias. E deixar de investir, claro. A situação que a gente tem atualmente é muito reflexo desse período. Hoje, das nossas rodovias de 1,72 milhões de quilômetros, só cerca de 10% são rodovias asfaltadas. O resto não é. E dessas asfaltadas, mais de 60% são em condições ruins ou péssimas. Ou seja, galera, de verdade, rodovias boas no território nacional, estima-se mais ou menos em torno de 3 a 4%. Disso tudo que a gente tem. Rodovias boas, rodovias adequadas. A média de velocidade das nossas rodovias
é 22 km por hora, segundo dados da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Que a gente utiliza rodovias que não são asfaltadas para conectar o norte até o sul, com o cara gastando uma baita grana com combustível, gastando uma baita grana de manutenção no seu caminhão, no seu carro, porque destrói o carro, você andar pelas rodovias péssimas, vindo a 22 km por hora. Entende por que é um gargalo econômico para a economia brasileira? Entende por que isso dificulta o crescimento do Brasil? Então você pega, por exemplo, a soja, extremamente produtiva, galera, sensacional, tecnologia de ponta. Sai do Mato Grosso do Sul, até chegar no Porto de Santos, demora, preço do frete, tem assalto no meio do caminho, quebra a suspensão, um monte de coisa, isso vai encarecendo, isso vai retirando a competitividade do Brasil. Percebe a importância dessa rede de transporte ser mais desenvolvida no território nacional? Tudo bem? Então, ó, só 11% asfaltado, 22 km por hora. A solução adotada na década de 90 foi a política do consenso de Washington, neoliberalismo, privatizações. O Brasil, então, galera, começa a privatizar suas rodovias. Só que, claro, eu, investidor, eu quero explorar, por exemplo, uma rodovia que seja bem movimentada. Eu vou pegar uma rodovia aqui de São Paulo, a Rodovia dos Bandeirantes. Sensacional. Galera, rodovia que conecta a capital até o interior paulista. Olha o tanto de frete que vai ter nisso, olha o tanto de dinheiro que eu posso ganhar nos pedágios em cima disso. Foi privatizado. Melhorou a qualidade? Galera, não é que melhorou a qualidade, ficou nível, assim, em principais rodovias do mundo. A Rodovia dos Bandeirantes, eu falo porque eu pego bastante ela, é sensacional. Lisinha, perfeita, bonitinha. Então privatizou, o professor melhorou, hein? Claro, melhoria da qualidade. Mas em compensação, galera, o aumento do preço que a gente teve também, muito significativo. Vou pegar um outro exemplo aqui de rodovia que a gente tem em São Paulo, Rodovia dos Imigrantes. A gente paga R$25 para descer para o litoral. Uma distância de 100 km, você paga R$25 para andar naquela rodovia. Então é caro o processo, tá? É caro o tipo de frete que a gente faz. E é um pouco injusto também, né? Por quê? Porque nós, quando a gente paga os nossos impostos, a gente está pagando para poder utilizar as rodovias, as ruas que existem nos municípios, nos estados. Quando a gente paga um pedágio, a gente está pagando os impostos que são para a manutenção das rodovias e ruas e calçadas, e está pagando o pedágio que é para a empresa. Então a gente está pagando 2 vezes para usar aquela rodovia. Beleza? Grande parte das rodovias não foram privatizadas no Brasil, porque geram menos interesses econômicos, tá? Mas quando é privatizada, melhora a qualidade, mas em compensação aumenta bastante o preço também. O que, de novo, encarece o frete e diminui a competitividade brasileira. Tá bom? É difícil, galera, a gente conseguir definir quais são as principais rodovias que existem, porque são muitas, né? O Brasil é inchado de rodovias. A BR-116 talvez seja um dos maiores exemplos. A BR, galera, ela tem uma distância acima de 4.000 quilômetros de vias, né, rodoviárias, conectando principalmente o litoral brasileiro. Algumas áreas aqui, vou falar, porque assim, a rodovia chama BR-116, mas depende da região, ela vai mudando de nome. Por exemplo, aqui mais próximo de São Paulo, BR-116. Próximo do Rio de Janeiro, chama de Dutra. E aqui próximo já de Curitiba, né, indo para o litoral sul, chama de Regis Bittencourt. A gente pega outras rodovias que têm o mesmo processo, tá? São grandes rodovias que interligam o mercado brasileiro. Professor, então a gente tem que esquecer rodovia. De novo, não. A melhor modalidade é a intermodalidade. O problema é a dependência de um único tipo de modal. Beleza? Galera, tira um print aí, ó. Pegando aqui, galera, como referência agora o modal hidroviário brasileiro, ou seja, as hidrovias, existem 2 tipos de hidrovias, né? Lembrando que a gente pode falar modal aquaviário ou hidroviário, dá na mesma, sem grandes problemas. Tem a hidrovia fluvial, que é a hidrovia por rios, e tem a hidrovia marítima, que é por navegação pelos oceanos ali, mares abertos, né? Eu vou falar para vocês primeiro das hidrovias fluviais, ou seja, por meio dos rios. Quando a gente pega as hidrovias, a grande vantagem é que, de novo, né, se você pegar um navio gigantesco e comparar com um caminhão, qual que polui mais? O navio, claro. Mas estou falando proporcionalmente à carga que leva. Proporcionalmente à carga transportada, um navio, ele polui menos, ele gasta proporcionalmente menos combustível, e acho que isso aqui é bem claro, né? Enquanto no navio, no caminhão você coloca 2, 3 containers, no navio você coloca, galera, centenas de containers. Então, por carga, você consegue transportar muito mais nesse transporte marítimo, principalmente, tá? Mas a desvantagem é que depende muito dos fatores naturais. E, aliás, isso é um pouco de falácia que a gente tem, inclusive, no território brasileiro. Professor, o Brasil tem um potencial de hidrovias gigantesco e a gente subaproveita.
mais ou menos, tá? Transporte marítimo, obviamente, a gente tem muito potencial, que é o sistema de cabotagem, vou falar para vocês aqui já na próxima lousa. Mas o transporte hidroviário, mais ou menos. Por quê? O Brasil é um país que tem muitos rios? Sim. Nossos rios são caudalosos? Tem muita água? Sim. Só que tem um probleminha. Os nossos rios, eles são majoritariamente de planaltos. Professor, e daí? E daí que rio de planalto, rio de planície, planinho, bom para navegação. Rio de planalto, zéu, inclinado, não bom para navegação. Para a gente conseguir fazer navegação em rios de planalto, o ideal seria que a gente construísse um sistema de eclusas, que tem que fazer um sistema de represamento de água, desenvolvimento de uma infraestrutura toda ali importante. Ou seja, para despertar interesse do governo brasileiro e desenvolver um projeto de infraestrutura para fazer uma eclusa, para explorar uma hidrovia, tem que ser uma região, galera, de verdade, que gere muito interesse econômico. Senão, não vai despertar interesse. Simples assim, tá? Então o Brasil tem o potencial? Sim, porque nós temos bastante rios com bastante água. Só que, galera, os nossos rios são encachoeirados, são rios de planalto. Então tem que gastar uma grana considerável para desenvolver essa infraestrutura, tá bom? Então, ó, potencial subaproveitado. As nossas melhores hidrovias, ou seja, aquelas que são rios de planície, em geral elas são mais distantes. Distantes assim, galera, do mercado consumidor, tô falando, né? A planície do Rio Amazonas, o Rio Madeira, por exemplo, são hidrovias sim importantes, mas que são hidrovias que não movimentam a economia nacional como um todo. A hidrovia do Rio Paraguai. O Rio Paraguai também é um rio de planície adequado para navegação. Só que também, galera, centro-oeste, muito distante do local mais importante do território brasileiro, do dinamismo mais importante do território brasileiro. Por isso que depende muito dos fatores naturais. Se você não tem rios favoráveis à navegação, ou não tem um oceano, né, um litoral que banha ali o seu território, fica complicado, galera, para você desenvolver uma hidrovia. Você vai fazer o quê? Um canal artificial com água ali? Não faz sentido, tá bom? E a falta de interesse econômico para construir esse sistema de eclusas. Para quem não sabe, galera, as eclusas, eu vou colocar aqui um entre aspas, é como se fosse uma espécie de elevador de navios. Ou seja, opa, entre aspas, né? Não entre parênteses. O elevador de navios. Sistema de água que enche, esvazia, para que o navio, né, não sinta tanto esse desnível de água. A não ser que você queira, claro, fazer, galera, um sistema de descida da correnteza, né? Até esqueci o nome, como que chama lá. Bom, enfim, depois eu lembro, tá? Mas o sistema de você descer com a sua boinha, com o seu barquinho, rafting, né? A não ser que você vai fazer um rafting para transportar a sua mercadoria, não é adequado fazer em rios de planaltos. As principais hidrovias, as mais movimentadas, são a hidrovia do Araguaia-Tocantins, tá? Essa aqui é a mais extensa que a gente tem no território nacional. A hidrovia do Rio São Francisco. O Rio São Francisco é sim um rio de planalto, mas como tem muitas hidrelétricas, isso é um ponto importante. Rio que já tem hidrelétrica, já tem um sistema de represamento de água. Então é mais fácil você fazer uma eclusa onde já existe uma hidrelétrica do que fazer uma eclusa no local ou num rio que não tem nada, que não tem hidrelétrica nem nada. O Rio São Francisco, que nasce em Minas Gerais, deságua entre Sergipe e Alagoas, ele atravessa regiões muito povoadas do território nacional, regiões muito secas, né? Então regionalmente ele é muito importante. Ele é utilizado para abastecimento de água, para irrigação, etc. E também para transporte. E também para fazer essas hidrovias. Tem muitas hidrelétricas aqui também. Sobradinho, Três Marias, Xingó, Paulo Afonso. Tudo isso vai tendo as suas hidrovias no meio. A hidrovia do Rio Madeira, essa aqui sim boa, naturalmente boa para fazer os transportes. Super importante regionalmente para a região norte. Inclusive o Rio Madeira, galera, tem alguns probleminhas. Às vezes que ele enche demais, né, e acaba alagando as regiões próximas ali. E a hidrovia do Tietê-Paraná. Isso aqui é um exemplo, ó, de interesse econômico. A hidrovia do Tietê-Paraná naturalmente não é boa para fazer uma hidrovia, porque é um rio de planalto, é um rio com grande velocidade das águas. Só que, depende da região, claro, né? Tem áreas que são um pouco mais amenas. Mas um sistema de eclusas, ao longo de praticamente todo o oeste paulista, faz com que seja mais favorável a um sistema de navegação, tá bom? As ferrovias, eu confesso para vocês que o Brasil vem investindo mais. O Brasil, nos últimos 20 anos, investiu 107 bilhões de reais. Hidrovias, galera, não há perspectiva, tá? Então, ó, o Brasil meio que negligencia isso. Não há perspectivas de maiores investimentos no setor. O Brasil, ele olha hoje com bons olhos para as ferrovias, mas hidrovias fluviais, rios, não. Professor, tem outras hidrovias que ele olha? Sim, sistema de cabotagem, que eu vou falar para vocês na próxima lousa. Mas só antes disso, ó, tira um print aqui.
Pegando como referência agora as hidrovias marítimas, ou seja, o transporte que a gente tem para o mercado interno, por meio do oceano, esse tipo de transporte chama cabotagem, tá? Se eu desenhar para vocês aqui, ó, o nosso querido Brasilzão, galera, esquemático, isso é um Doritos, não é, tá? Um Doritos. A nossa população, ela tá majoritariamente concentrada nessa faixa litorânea aqui, ó, né? Pelo histórico que a gente tem e tal. Até o próprio demógrafo Darcy Ribeiro falava que o povo brasileiro é um povo que tem é um povo que está ocupando o litoral com as costas voltado de costas para o território nacional. Porque a gente está ocupando essa faixa aqui até 150 quilômetros mais ou menos, tudo direcionado para o litoral, como se a gente estivesse olhando para o mercado externo, tá? Olha que perfeito, galera. Hoje, como que é feito o negócio? Um produto vai sair aqui de Fortaleza e vai chegar até, sei lá, Santos, aqui. O que esse produto faz hoje? Ele se coloca num caminhão, quebrou o caminhão, assalto no meio do caminho, até chegar em Santos. Demora, transporta, gasta muito combustível para transportar pouquíssima carga. Péssimo, gargalo econômico. E se a gente colocasse um monte de container de uma vez e fizesse aqui, ó. Zé, isso aqui é sensacional. Exatamente. Isso é o que a gente vai chamar de cabotagem. O transporte mercado interno pelo litoral. Cara, o Brasil tem muito potencial para fazer isso. Por quê? Porque é barato, é rápido de fazer isso, né? Só você fazer o transporte, pronto, já está feito, tá? Não tem grandes investimentos mais. Quer dizer, na verdade existe um pouquinho que eu vou falar para vocês. E a população brasileira é muito litorânea. Ou seja, a gente vai dar conta de cerca de 80% da população brasileira que está concentrada no litoral. Olha que perfeito seria. Professor, isso é tão bom assim, por que o Brasil não faz? Né? Então, ó, uma ótima alternativa, já que é barato, tipo é oceano e navio, e a população concentrada no litoral. Qual que é o problema? Por que ele é pouco utilizado? Duas coisas. Os nossos portos, galera, eles são péssimos. Péssimos em infraestrutura mesmo, tá? Eu, por exemplo, galera, moro em São Paulo e tem o Porto de Santos. O Porto de Santos não fica no município de São Paulo, né, claro, mas fica mais ou menos uns 100 quilômetros aí do litoral de São Paulo. 70, 80 quilômetros da capital paulista. O que acontece, galera? Eu já fui no Porto de Santos para fazer um cruzeiro. Elite burguesa, né? Brincadeira, hein, galera? Elite burguesa são vocês, hein? Nem vem, tá? Aí, elite burguesa lá vai fazer um cruzeiro. E aí você tem que passar pelo Porto de Santos, né? Os navios, eles atracam por ali. Quando você vai entrar no Porto de Santos, que é o porto mais movimentado do país, eu juro pra vocês, galera, parecia que eu tava entrando numa rua sem saída. Falei, nossa, aqui é o Porto de Santos? É uma rua estreitinha de paralelepípedo. Muitas vezes, os containers, eles chegam no Porto de Santos, eles demoram 8 dias para conseguir entrar na fila, para conseguir entrar no navio e ser escoado para a China, enfim, Japão, né? Qualquer local que ele vá. Os portos são péssimos brasileiros. Isso porque a gente só utiliza para mercado externo. Imagina se a gente começar a utilizar os nossos portos para mercado interno também. A fila vai durar o quê? 20 dias? Um mês? Imagina, cara, não tem sentido, tá? A gente falar esse tipo de coisa. Então, os nossos portos ruins, somados a uma alta burocracia, faz com que o processo seja muito lento. Se a gente começar a utilizar os nossos portos somente, aliás, inclusive para o mercado interno, isso vai tirar ainda mais a competitividade do mercado brasileiro, tá bom? Quando eu falo para vocês de uma alta burocracia, tem que passar pela alfândega, tem que passar pelo registro, isso é muito demorado no Brasil, tá? E tudo isso é feito ainda hoje nos portos. Então você já tem a própria questão da infraestrutura, é difícil chegar, é difícil colocar para embarcar, tecnologia muito atrasada, e ainda burocracia, alfândega, impova, demora um monte para conseguir fazer isso. Atrasos. Para mercado interno, galera, infelizmente não dá, tá? Mas o Brasil está tentando fazer algumas soluções. Tentando. Por exemplo, o Brasil está criando uma nova modalidade, e isso aqui é bem interessante, tá? São chamados portos secos. O que são esses portos secos? Toda a parte da burocracia da importação de produtos não vai ficar mais no porto, na área litorânea. Imagina, vamos pegar o porto, sei lá, de Pecém, por exemplo. O produto chega lá no porto de Pecém, aí tem que passar por toda a alfândega, desembarcar e tal. Demora muito. O que faz? Desembarca, sai dali, vai para uma cidadezinha interiorana, que vai ter a função de um porto seco. Ou seja, ao invés de você resolver todos os trâmites burocráticos, pagamento de impostos, no porto, você vai resolver numa cidade interiorana. Isso desafoga um pouco o porto e isso desenvolve a economia das cidades um pouco mais interioranas também.
Cara, é sensacional essa solução. O Brasil precisa fazer um pouco mais, tá? Precisa avançar um pouco mais. Já existem alguns do Brasil, mas precisa avançar um pouco mais esse processo. Desburocratiza, interioriza a economia, desenvolve um novo dinamismo econômico em municípios economicamente menos importantes, além de deixar um pouco mais rápido a licitação ali nas áreas litorâneas, tá? Processos de privatizações dos portos, está sendo colocado, né? O Porto de Santos, galera, está em vias de ser privatizado. Não sei quando vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas muito possivelmente, talvez ele já tenha sido ou não. A gente sabe como funciona o Brasil, tá? O Brasil hoje está privatizando uma série de portos ou fazendo concessões. Qual que é a diferença? A privatização, você literalmente está vendendo o porto. A concessão, você deixa uma iniciativa privada administrar, sei lá, durante 30, 35 anos, arca com todos os custos e com todos os lucros também, claro, né? A iniciativa privada não é besta, ela quer lucrar com aquela região. E depois de já ter feito todos os investimentos, melhorias, infraestrutura, devolve para a governança estatal. Tem esses dois regimes, tá? De privatização total e o de concessão. E recentemente o governo ele adotou uma medida provisória, que é a medida provisória da cabotagem, que promete maiores investimentos no setor em infraestrutura, principalmente pensando na privatização, tá? Professor, você confia? Olha, difícil saber, viu? Difícil saber. Mas fato é, galera, que é bom pelo menos saber que está sendo discutido isso aqui no momento, uma cabotagem, porque seria uma grande solução para a melhoria do nosso dinamismo do mercado interno. E lembrando, galera, quando você transporta mais, você circula mais, o frete fica mais barato, você consome mais, gera mais impostos, pagamentos, emprego, enfim, a economia toda melhora como um todo. Beleza? Então tá, galera, ó, tira um print aí. Sobre o modal aeroviário, ou seja, o transporte por meio de aviões, eu diria para vocês, galera, que ele é um dos mais simples assim que a gente tem. Ele passou por um boom, uma explosão muito grande nos últimos anos, e geralmente ele não é utilizado para cargas, exceto cargas de alta valiosidade, né? Então, uma joia, uma coisa assim pequenininha, um peso baixo, que não ocupa tanto espaço e que precisa de uma agilidade, obviamente é o mais rápido que a gente tem, né, esse tipo de transporte, e era mais seguro, você não precisa fazer uma embalagem toda direitinha, porque ele não vai batendo, rebatendo, etc. Você consegue transportar coisas de alto valor com uma certa segurança e uma certa agilidade. Só que imagina, eu vou fazer um transporte, sei lá, vou transportar uma cadeira. Não faz sentido, né? O preço da passagem vai ser mais caro do que o lucro que você vai ter com a cadeira, tá? Então, geralmente, são materiais de altíssimo valor agregado. E, claro, o maior valor agregado que a gente tem, que somos nós. Autoestima é tudo, né, galera? Tá bom? Então, ó, transporte de passageiros e cargas valiosas. Do período mais recente, a gente pode falar, galera, que até a década de 80, o mercado era muito restrito. E toda vez que a gente tem pouca concorrência, naturalmente o preço das coisas tende a aumentar. Quanto mais empresas concorrendo, há uma tendência, né, de lei da oferta e da procura, o preço baixa, menos empresas concorrendo, o preço aumenta. Antigamente já tinha praticamente o monopólio da Varig até a década de 80. Hoje a Varig nem existe mais, né? Foi a falência, tá? A Varig praticamente monopolizava. Então, realmente, até a década de 80, falar assim, nossa, o cara viajou de avião. O quê? Viajou de avião? O cara é muito rico, não sei o que, tal. Aí, elite burguesa. Tal. Hoje não mais, né, galera? Hoje, por exemplo, quem nunca, né? Viaja de avião aí pelo menos uma vez por mês. Brincadeira, brincadeira, tá? Mas, assim, é muito mais popular do que era antigamente, tá? Na década de 90, passou por um processo de abertura de mercado com novas empresas vindo. Isso trouxe um barateamento do setor. A gente tem hoje, por exemplo, Latam, Gol, que são as maiores empresas, né? Azul também, as maiores empresas que atuam no cenário nacional, tá? Nos anos 2000, o Brasil passou por um período de grande crescimento econômico. A gente começou a ser considerado países dos BRICS, fizemos parte do G20 econômico, G20 comercial, G4 ONU, o Brasil aparecia na capa da revista com o Cristo Redentor decolando. Então, assim, é país do futuro, país sensacional. Obviamente, isso trouxe, mais ou menos, né? Trouxe oportunidade de negócios, turismo começou a alavancar no Brasil e oportunidade de você ir para outros lugares trabalhar. Tudo isso, galera, negócios, turismo e oportunidades, trouxe um boom na utilização dos aeroportos brasileiros. A sorte é que a gente tinha passado por uma abertura de mercado que barateou um pouco o custo na década de 90. Aproveitou esse menor custo com o maior poder aquisitivo do povo brasileiro, casou. Galera, aumentou em mais de 100% a utilização em questão de 2 anos. Tá? Muito grande o crescimento econômico que teve nesse período, o crescimento na utilização. E isso expôs uma carência que a gente tem. Qual carência, professor? Infraestrutura. Os nossos aeroportos, galera, eles são péssimos. Isso expôs só a carência de infraestrutura que tinha. Eu lembro
que na época, né, teve muita gente até que fez paródia com isso. Eu lembro o Marcelo Adnet comentando, ele fez um quadro lá que ele falava, ele era um rico que estava inconformado, que agora o aeroporto parecia rodoviária. Poxa, eu quero ir para Miami, e agora eu não consigo mais ir para Miami, porque tem o cara que quer pegar um aviãozinho aqui, ó, ir para o Nordeste, gastar lá tal. Percebe? Essa era uma imagem que alguns poucos, né, ou enfim, tá, da elite promoveu. O aeroporto está virando uma rodoviária. Por quê, galera? Popularizou tanto que inclusive pessoas de menor poder aquisitivo, pessoas que não ganhavam tanto, tiveram acesso a esse tipo de modal. E isso, claro, sobrecarregou, atrasou voos, enfim, mostrou mais um gargalo econômico que o Brasil tem. Atualmente, né, o poder aquisitivo do povo brasileiro reduziu, então proporcionalmente cresce menos a utilização do transporte aeroviário, mas muito mais do que tinha na década de 90, nos anos 80, tá bom? O que o Brasil está tentando fazer hoje, galera? As privatizações e concessões desses aeroportos. Quando eu falo para vocês privatização, vende, concessão, deixa para a iniciativa privada cuidar durante 30, 40 anos, lucrando e investindo em infraestrutura, e depois o Estado toma de volta com todos os benefícios dos investimentos que a iniciativa privada fez, tá? E ao mesmo tempo, uma abertura de mercado para tentar atrair novas empresas do setor aéreo para baratear ainda mais o custo das passagens. É caro ainda, né? Ainda é um transporte que não é fácil de você fazer porque é muito caro, tá? A grande parte da população, infelizmente, ainda não tem acesso a isso. Beleza? A grande questão, galera, é que esse modelo de privatização, ele está privatizando os aeroportos, em geral, que dão mais lucro. E a Infraero, empresa responsável pela manutenção desses aeroportos, está perdendo justamente os aeroportos que dão mais lucro e está tendo que arcar com os custos dos aeroportos que dão menos lucro. Ou seja, está tendo um prejuízo muito significativo, expondo ainda mais uma desigualdade, onde os aeroportos privados geralmente vão ter acesso a melhores benefícios, uma função social, investimentos econômicos melhores, infraestrutura melhor, enquanto os aeroportos vão ficar a cargo da iniciativa estatal, da Infraero, vão ficar com menor capacidade de investimento ainda. Talvez um regime onde o cara que compre, sei lá, um aeroporto grande tenha que comprar um aeroporto pequeno, seja uma solução, né? Daí o cara tem que fazer investimentos significativos nos dois. Por enquanto, não vem dando muito certo. Beleza? O Brasil, galera, só pra vocês terem noção, já passou por 6 regimes de concessão, tá? Desde o início do governo Bolsonaro. 6 regimes de concessão, com grandes concessões feitas aos aeroportos. Certinho? Então, ó, tira um print aí. Espero que vocês tenham gostado da aula, galera, que vocês tenham curtido. E beijos, abraços e tchau. Até mais.